Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Cante. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus? Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Estou firmado no Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso, tu és Poderoso, Tu és poderoso, tu és poderoso, poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Com toda fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Obrigado, Pai, pela tua unção que está nesse lugar. A unção que pode fazer coisas em segundos que levaria anos para qualquer homem e mulher fazer. A unção que acelera processos. A unção que despedaça jugo. Oh, aleluia. Nos empolgamos com a tua palavra, Senhor. Nos alegramos com a tua palavra, Pai. E declaramos, pelo Espírito da fé, aleluia. Este ano sim será um ano de muita frutificação e avanço em todas as áreas de sua vida. Apenas permaneça, apenas fique na posição em que Deus te colocou. Não saia de lá. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Coloque os teus olhos fitos no Senhor, porque Ele está fazendo, Ele está se movendo em teu favor. Obrigado, Pai. Te damos honra, te damos glória. Oh, aleluia. Louvamos o teu santo nome. Reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos a tua sabedoria. Reconhecemos a tua palavra como o bem mais precioso que o homem pode encontrar. O tesouro que estava escondido, mas foi revelado. Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha da nossa vida, foi revelado para todo homem.
E nós exaltamos a tua palavra nesse lugar. E declaramos que somente ela encontrará espaço na nossa mente e no nosso coração essa noite, para podermos praticá-la em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então saia do seu lugar, irmãos, e declare palavras de vida para a pessoa que está aí do seu lado, do outro lado. Faça alguma coisa com o que você está vivendo essa noite. Faça alguma coisa com a unção que está nesse lugar. Declare bênção sobre a vida dele. Declare bênção sobre a vida dela. Aperte a mão, dê um abraço. Homem com homem, mulher com mulher. Sim, Senhor. Tu és poderoso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos voltando para o nosso lugar. Deus é bom. Diga, o meu Pai é bom. Glória a Deus. Vai tomando teu lugar aí. Vai voltando para o seu lugar. Obrigado ao Ministério de Música. Eu não sei o que vocês arrumaram hoje. Eu sei que o negócio está bom. Deus é bom. Molhou bem a terra para receber a semente. Vocês estão de parabéns. Vocês podem honrar o Ministério de Música, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Eu estou animado, irmão. Se a frente para eles tiver muito alto, pode regular aí para frente. O meu retorno tá bom. Tá bom demais. Estou me ouvindo como nunca. Glória a Deus. A careca de Gesiel chega a estar brilhando a glória do Senhor. A unção está lá. Glória a Deus. Deus é bom. Você está com expectativa para o que o Senhor vai continuar ministrando no nosso coração? Porque Ele já começou, irmão. Desde o momento da oração que temos aqui, sempre antes, alguns minutos antes das 19 horas, nós separamos um tempo para orar como igreja e gerar essa atmosfera favorável para o Espírito Santo falar e ministrar o nosso coração por meio da palavra. E esse momento de louvor também, meu Deus do céu. São nesses cultos assim que eu penso de fazermos o nosso louvorzão, né? Logo, logo vamos ter um louvorzão também. Um momento só para celebrar, adorar, louvar o Senhor. Glória a Deus, vai ser bênção demais. Deus é bom. Então, irmãos, eu queria refrescar a sua memória para que você acompanhe tudo que o Senhor tem liberado para nós como igreja local. Então, recebemos uma palavra e iniciamos ela no último culto de 2024, trazendo sobre uma verdade que o Senhor colocou em nosso coração para esse ano. E iniciamos no último culto de 2024, falando sobre frutificação e avanço. Amém? No primeiro culto de 2025, nós completamos essa mensagem. Amém? Com certeza, existem muitos outros aspectos que poderíamos falar, mas eu creio que já colocamos aquilo que foi confiado a nós. Se o Senhor acrescentar algo novo em relação a isso, eu vou estar, juntamente com os Té e os ministros da igreja, compartilhando com vocês. E chegou ao nosso coração, para nesse mês de janeiro, nós trabalharmos em cima de um dos valores do Ministério Verbo da Vida. Então, o Ministério Verbo da Vida tem valores bem estabelecidos. E como uma das igrejas, das mais de 500 igrejas Verbo da Vida, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós precisamos considerar e atentar para esses valores da base do nosso ministério, que é ali onde tudo começa, floresce,
A visão que o Senhor confiou ao apóstolo Guto, que é o presidente do nosso ministério, se mantém esses valores principais, né? Não vou aqui limitar, dizendo que só são apenas esses que você pode dar uma olhada ali no hall de entrada, tem um quadro onde nós apresentamos a nossa visão, a nossa missão como igreja e os nossos valores. Então, como valores, nós temos vida de fé, diga comigo, vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Diga, vida abundante. Pronto. Naquela lista lá, não está em ordem de prioridade, amém? Mas eu vou hoje falar, e não só hoje, mas durante todo esse mês. Nós iniciamos na quinta-feira passada, vamos dar continuidade hoje, e nas próximas quintas-feiras do mês de janeiro, vamos falar sobre um dos valores do nosso ministério, chamado vida abundante. Diga mais uma vez, vida abundante. Vida abundante. Glória a Deus. Então, eu quero, por mais que seja um assunto amplo, existem várias vertentes da vida abundante, muitos aspectos que permeia esse valor que temos como igreja, como Ministério Verbo da Vida. Eu não queria limitar ele apenas em um aspecto, por mais que iremos falar no decorrer desse mês sobre vários aspectos da vida abundante. Mas eu sei que quando falamos sobre vida abundante, a maioria das vezes a primeira coisa que pensamos é sobre a vida de prosperidade, no aspecto financeiro. E eu vou te dizer, irmãos, isso é verdade. Na quinta-feira passada, nós falamos um pouco sobre isso. Esther ministrou, foi uma grande bênção. Se você não ouviu, não pôde estar no culto, procure lá no YouTube da nossa igreja, vai estar lá o culto de quinta-feira. Ela tocou um pouco no aspecto financeiro. Nas próximas quintas iremos falar mais sobre isso. Mas a vida abundante, ela não é apenas para uma área da sua vida. Não é apenas para as suas finanças, para a sua conta bancária. Ela cobre essa área. Amém, irmãos? Ela também está sobre isso. Glória a Deus. Porque é uma vida abundante. Não é uma área abundante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você se alegra? Amém. Eu me alegro muito. Iremos nos alegrar muito ainda esse ano. Amém. Mas a vida abundante também, ela cobre a sua vida familiar. Ela se estende também à sua saúde física. Ela também vai até a sua saúde emocional. Amém, irmãos? Ela cobre também o seu trabalho. Vida abundante também está lá, nas suas emoções e também no aspecto financeiro. E eu quero ler o primeiro texto que está lá em João. Eu vou ler alguns versículos na ARA, como esse, por exemplo, e a grande maioria na NVT. João capítulo 10. João capítulo 10 é um texto muito conhecido, você poderia citar de cor e salteado, João 10, 10. Mas eu quero que você coloque os seus olhos para essa verdade da palavra, seja na sua Bíblia de papel, no seu tablet, no seu celular, ou seja no telão. Eu quero que seus olhos vejam o que diz João 10, 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus, falando de si mesmo, ele diz: eu, diferente do ladrão, do diabo, Satanás, eu vim com outra perspectiva. Eu vim com outra missão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga vida e vida em abundância. Essa vida que Jesus veio trazer é a vida zoe, no grego, que é traduzido como a própria vida de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se ainda temos essa literatura. Nós temos alguns livros. O título é Zoe, a própria vida de Deus.
do reverendo Kenneth Hagin. Então, se você quiser conhecer um pouco mais qual é a própria vida de Deus, amém? Você pode estar procurando lá o Verbo Shopping. Eles vão te apresentar esse livro. Vai ser um bom... Tem aí, rapidinho? Glória a Deus. Rapaz, o Lendres está demais. Então, esse livro vai falar o que é a vida de Deus, a própria vida de Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus não veio trazer apenas vida no aspecto físico. Ele veio trazer a própria vida de Deus para o homem. Amém, irmãos? A própria vida de Deus ao homem. E a própria vida de Deus, a mim e a você, é uma vida abundante. Diga, a vida que Deus tem para mim está longe de ser uma vida mais ou menos. Diga de novo, Deus não tem uma vida mais ou menos para mim. Diga, o meu pai tem vida abundante. Abundância, irmão, é algo que transborda para todas as áreas. Glória a Deus por isso. Agora, essa vida abundante precisa ser vivida propositalmente. Não é por acaso. Não é se Deus quiser, porque Ele já quer enviando Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Mas é uma vida que é acessada propositalmente. Você precisa ir para essa direção. Você precisa receber a vida abundante de Deus, porque Ele já nos deu, mas precisa também cumprir os princípios que te mantêm nessa vida abundante. Eu quero ler mais um texto, está lá em Provérbios capítulo 21, Provérbios 21, agora eu vou para a NVT, Provérbios 21, versículo 5. A Bíblia diz assim, Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Amém, irmãos? Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, quem se apressa e toma atalhos, quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Eu estou ministrando para você sobre a própria vida de Deus, a vida abundante de Deus para nós. E a vida abundante não está falando apenas de um aspecto. Você pode ser tão rico, financeiramente falando, que isso seja a única coisa que você tem. Isso pode significar que você é um miserável e pobre em outras áreas. Então, essa verdade, esse provérbios aqui, é para tudo. Não é apenas para um aspecto financeiro. Também está lá. Quer prosperar financeiramente? Planeje bem e trabalhe com dedicação. Você vai prosperar. Mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Agora, essa vida abundante, ela precisa ser intencional, proposital. Amém, irmãos? Qual é a sua intenção diante da vida abundante de Deus? Achar que vai ser um anjo que vai aparecer do nada, né? Um passe de mágica que vai mudar todas as coisas? Não, irmãos. Isso é intencional. É necessário alguns posicionamentos. Amém? O primeiro deles é se planejar bem e trabalhar com dedicação. Amém? Não tem como fazer isso se você não tiver intenção para fazer isso. Isso não vai acontecer só porque você acordou em um dia ensolarado em Chapecó, que do nada se transforma numa ventania.
muito forte. E de repente cai raios e chove. E de repente no mesmo dia faz sol de novo. Amém. Não é porque você mora nesse lugar maravilhoso, que tem as 4 estações do ano. Chapecó é uma bênção, irmão. Eu sou fã e tenho orgulho de morar em Chapecó. Amém. Mas não vai ser só porque você acordou. Não vai ser só porque você faz parte de uma igreja. Não vai ser só porque você está ouvindo essa palavra hoje. Vai precisar ter intencionalidade. Ser proposital. Amém? Agora, não é estranho. É estranho ter uma vida abundante de forma apressada ou apressadamente. Amém, queridos? Não vai existir atalho para isso. O sábio Salomão está dizendo algumas coisas nesses versículos que estamos lendo aqui. A primeira coisa é que precisamos trabalhar e se dedicar. A segunda coisa é que isso não acontece apressadamente. Se você tem pressa para viver uma vida abundante, você não vai viver. Porque é uma vida, não é um dia, não é uma semana, não é um mês. Tem pessoas que estão em situações que elas dariam tudo para sair daquilo e entrar em algo melhor. E viver algo melhor. E elas ficam agitadas, correndo para todos os lados, querendo que tudo aconteça agora. Mas eu não quero ter um dia abundante. O que Deus está propondo para mim e para você é uma vida abundante. E para vivê-la não é possível se ficarmos com pressa. Você vai precisar ter paciência para viver uma vida abundante. Você vai precisar deixar essa palavra tocar todas as esferas da sua vida, paulatinamente. E você vai precisar perseverar, ter paciência. Vão ter coisas que vão ser rápidas, um posicionamento. Enquanto você ouve a palavra, coisas podem ser destravadas na sua vida por um único posicionamento aí mesmo onde você está. Mas tem coisas que não vão ser assim. Vai levar mais tempo. Tem coisas que você vai precisar perseverar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas aonde você quer chegar, irmão? Qual é a vida que você quer viver? Está com pressa? Não tem vida abundante para você. Uma outra coisa que, se não atentarmos para a palavra e iremos entrar, é na tentativa de resolver e viver logo as coisas boas da vida, ou aquilo que Deus tem para nós, é pegar atalhos. Deus não trabalha com atalhos. Você pode ficar roxo, você pode fazer manha gospel, você pode fazer pirraça espiritual, você pode se estribuchar todo, você pode fazer qualquer coisa. Deus não está nos atalhos. Amém, irmãos? Então, se você quer viver a própria vida de Deus, a vida abundante de Deus, uma vida abundante e plena, você precisa entender, eu preciso ir pelo caminho que a palavra diz, mesmo que pareça ter caminhos outros mais fáceis. Você está comigo, irmão? Agora, nós poderíamos falar sobre muitas coisas nessa introdução, estender mais sobre a questão da pressa, da ansiedade, da precipitação, mas não temos tempo para abordar tudo isso e não é o meu foco principal dessa noite. Poderíamos falar sobre os cuidados dos atalhos, quais são esses atalhos que se apresentam para nós, que nos traz aquela sensação rápida e imediata de que vai dar tudo certo, mas logo depois você vai ter que lidar com coisas que vão te deixar pior do que você estava antes de ter pego o atalho. Enfim, mas esse não é o meu ponto principal essa noite. Eu quero falar sobre vida abundante. E o ponto que iremos abordar sobre vida abundante, essa noite, temos todo um mês pela frente, é a parceria com a palavra. Diga, parceria com a palavra. Glória a Deus. Então, se você quer viver uma vida
abundante em Deus. Quem está em Deus aqui? Amém. Por meio de Cristo Jesus. Amém? Estamos em Cristo, à direita de Deus, somos um com Ele. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, habita em nós por meio do seu Espírito. Eita, meu Deus do céu. Temos a vida eterna, a própria vida de Deus foi liberada para nós, mas como viver e acessar a vida abundante? A primeira coisa é, nós precisamos ter uma parceria com a palavra de Deus para podermos viver essa vida abundante. Eu quero tomar como exemplo para essa mensagem o rei Josias. Eu não sei se você conhece a história do rei Josias, mas certamente o rei Josias ele não foi o mais famoso dos reis de Israel. Ele não foi o mais importante, aquele mais lembrado. Quando nós falamos de os principais reis de Israel, você não, com certeza não vai lembrar de Josias e citá-lo logo na ponta da língua. Você vai lembrar de pessoas que reinaram e ficaram famosas e se tornaram importantes na história, como por exemplo Saul. Tem muitos exemplos de coisas negativas em Saul, mas não podemos negar o fato de que ele foi um rei muito importante, um rei muito famoso. Ser famoso não significa estar vivendo a vida abundante. Ser mais conhecido não significa estar vivendo a vida abundante. Aparecer mais, ser mais lembrado, não significa estar no centro da vontade de Deus para viver uma vida abundante. Mas poderíamos falar de outros reis muito mais famosos e lembrados que Josias, que tem o rei Salomão, o rei Davi, rei Salomão, e alguns outros que a Bíblia fala e estão em maior evidência que o rei Josias. Eu sei que tem pessoas aqui que nem sabiam que Josias foi um dos reis de Israel. Amém, irmãos? Agora, por que vamos usar o exemplo de Josias, o rei Josias, nessa noite para falar sobre vida, abundância, parceria com a palavra? É porque existem alguns princípios importantes que nós conseguimos encontrar na vida e na trajetória do rei Josias. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Estamos indo em direção a um bom lugar, irmão. Fique animado aí. Alimente sua expectativa no que Deus está falando ao teu coração essa noite. 2 Reis, capítulo 22, eu vou ler na NVT, versículo 1. Josias tinha 8 anos. Quantos anos Josias tinha? Quantos anos Josias tinha? 8 anos, irmãos. Ele tinha 8 anos quando começou a reinar. Meu Deus do céu, como isso pôde acontecer? E ele reinou por 31 anos em Jerusalém. Você acha que isso são longos anos para um rei? Existem reis, irmãos, que reinaram, que não duraram poucos anos, poucos meses. Amém? Esse Josias, ele reinou, por mais que ele não tivesse reinado em um tempo favorável, como Salomão, como Saul. No tempo de Saul, o povo brigou com Deus para ter um rei. O povo desejou ter um rei. Assim como as outras nações pagãs, que não era povo de Deus, que não era Israel de Deus, eles tinham reis. E Deus queria permanecer sendo o rei de Israel. Deus, até Saul iniciar o seu reinado, era ele quem reinava sobre Israel. Ele era o Senhor dos exércitos de Israel. Ele falava ao seu povo por meio dos seus profetas. Ele era quem governava o povo de Israel. Só que o povo preferiu deixar de ser conduzido por Deus e passar a ser conduzido por um rei humano. E eles desejaram, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Até que o profeta Samuel, foi o profeta Samuel que ungiu, foi ele.
Até que o profeta Samuel falou: pai, o povo está pedindo um rei. Senhor, o povo quer um rei, eles querem parecer com as outras nações. Eles não estão entendendo que eles são diferenciados. Eles querem um rei. Então, Saul entrou em um tempo da história muito favorável. Ele estava com a faca e o queijo na mão. O povo queria, irmãos. Saul era celebrado. Saul foi desejado pelo povo de Israel. Amém? Isso não aconteceu com Josias. Davi, por exemplo, conquistou o povo de Israel com as suas vitórias, as guerras vencidas, com a sua integridade, com a sua força para vencer e conquistar novos reinos, novas terras. O rei Saul tinha as mãos, o rei Davi tinha as mãos sujas de sangue, era um guerreiro, ao ponto de Deus nem permitir ele construir o templo para o Senhor. Ele falou: você não, rapaz, você tem muito sangue na mão, deixa para seu filho Salomão. Aí vem a sucessão, irmãos. Salomão pega um reinado repleto de conquistas que o seu pai havia realizado. Então, Salomão também estava vivendo em uma fase maravilhosa. Não é à toa que esses homens se tornaram os reis mais famosos na antiga aliança. Você entende esse contexto? Quem está comigo aqui? Mas Josias não fazia parte de nada disso. Ele iniciou com 8 anos o seu reinado e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. Versículo 2. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para a direita, ou nem para um lado, nem para o outro. Amém, queridos? O versículo 2 diz que Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Mas é óbvio, não parece ser um posicionamento óbvio, se é um rei de Israel, levantado pelo Senhor, ungido pelos profetas para reinar, é óbvio que esse rei vai fazer o que é certo diante do Senhor. Não é óbvio, irmãos? Não deve ser óbvio eu e você, como filhos de Deus, andar pela fé? Andar em amor, perdoar quem nos ofende, orar pelos que nos perseguem? Não é óbvio um crente ser fervoroso de espírito, andar em integridade, viver pela fé, andar em alegria e paz? Isso é óbvio. Mas o que parece ser óbvio, quando Josias assumiu seu reinado, era algo totalmente distante do que aqueles homens estavam vivendo na geração de Josias. Se você ler a história do reinado de Josias, você vai ver que fazer o que é certo perante o Senhor não era naquela época o que se via de outros reis. Amém, irmãos? Se você for ler os livros de reis e crônicas, são livros que falam sobre os reis de Israel, os reis que passaram por Israel. Você vai ver que a sua grande maioria não fez o que era agradável diante do Senhor. Os reis não obedeciam ao Senhor. Os reis, eles não faziam o que era certo diante dos olhos do Senhor. Uma outra coisa na geração de Josias é que os próprios sacerdotes não ofereciam os sacrifícios como deveriam, não serviam no templo como deveriam. Era tempos onde os reis desobedeciam ao Senhor todo o momento. Era um período em que as autoridades espirituais, os sacerdotes, que é uma sombra do sumo sacerdote Jesus Cristo, os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus pelo povo, para que o pecado do povo fosse perdoado por um tempo, ou fosse coberto por um tempo. Os sacerdotes
é a prefiguração do sumo sacerdote Jesus Cristo, que está à direita de Deus hoje, intercede por nós. Ele não ofereceu um sacrifício de terceiro, ele mesmo foi o sacrifício. Mas os sacerdotes, irmãos, representavam o que Jesus iria manifestar. E nesses tempos de Josias, a lei do Senhor, a palavra do Senhor havia sido esquecida. A palavra de Deus havia sido perdida. E aonde a lei do Senhor havia sido esquecida, logo não havia palavra de Deus naqueles tempos. Amém, irmãos? Agora, Josias, mesmo em algo totalmente, uma geração, um tempo totalmente contrário, ele conseguiu em Deus fazer diferente de tudo que os outros reis estavam fazendo, ao ponto dele impactar a sua vida e a vida de todo o povo de Israel. Em um momento em que não era tão simples fazer o que agradava ao Senhor. E você pode se perguntar, o que nós devemos fazer para agradar ao Senhor? São perguntas que a palavra de Deus essa noite vai nos respaldar, irmão. E você vai sair daqui essa noite sabendo exatamente o que você precisa fazer para agradar ao Senhor. Não só para isso trazer um impacto positivo para a sua vida, mas para todos que te cercam. Deus não quer tocar somente em você, irmão. Deus quer tocar em você para que você toque em outros. Deus quer liberar coisas sobre a tua vida para que isso se estenda a outros. Deus quer que você viva uma vida abundante para transbordar para todos os lados e tocar em quem está à sua volta. Assim aconteceu com Josias, mas em um período totalmente difícil, desafiador. No versículo 3, diz assim: no 18º ano de seu reinado, ele começou a reinar quantos anos? No 18º ano do seu reinado dá quanto? 18 mais 8? 26. Ele tinha 26 anos de idade. Vou dizer de novo. Ele era um jovem de 26 anos de idade. Tem pessoas que pensam assim, não. É muito difícil ser jovem nessa geração. O que você acha que era ser rei naquele tempo? É muito difícil ser jovem e ser rei. E principalmente, ser rei de Israel. E como rei de Israel que precisava, para ter sucesso, trabalhar de mãos dadas com os sacerdotes e com os profetas, era o trio de Jeová. Reis, profetas e sacerdotes. Os profetas não tinham palavra. Os sacerdotes não tinham mais a lei. E Josias, andando com a perna só, com 26 anos de idade, atingiu o ápice do seu reinado, um ponto de mudança no seu reinado. Ele reinou por 31 anos, aqui era o 18º. Ainda faltava mais alguns anos para findar o seu reinado. Mas ele estava fazendo o que agradava ao Senhor durante 18 anos. E parecia que nada estava acontecendo. Deixa eu te dar uma notícia poderosa. Fazer o que agrada ao Senhor não significa que é igual a tudo dar certo. Fazer o que agrada ao Senhor não significa que é igual a as coisas mudarem de uma hora para outra. Fazer o que agrada ao Senhor, irmãos, deve ser feito por simplesmente querer agradar ao Senhor. Mas é esse o caminho de uma vida abundante e próspera. Não tem atalho.
Ele poderia dizer: Senhor, já vão fazer 18 anos que eu estou reinando, e parece que não tem nada de novo. Os sacerdotes continuam sem oferecer corretamente o seu serviço no templo, não há profetas verdadeiros, a palavra se perdeu, a lei não está mais à disposição do teu povo. Não, irmãos, ele continuou fazendo o que agradava ao Senhor. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou Safã, não porque era safado, porque era Safã mesmo. Ele enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. O profeta Josias pegou o secretário da corte e enviou o secretário da corte para onde? Diga: ao templo. Diga mais alto: ao templo. Qual templo? Qual templo? Diga: ao templo do Senhor. Mais forte: diga: ao templo do Senhor. Agora a Bíblia continua dizendo: disse-lhe, vá, versículo 4, ao sumo sacerdote Ilquias. Havia os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes. Amém, irmãos? É igual Jesus é meu. Eu sou pastor auxiliar de Jesus. Ele é o supremo pastor. Amém, querido? A igreja é dele. O cabeça é ele. A gente está aqui cooperando com o Espírito. Cooperando com o reino. Assim era também nas equipes de sacerdotes. Havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote. Então, o secretário Safã foi enviado pelo rei Josias ao líder dos sacerdotes. Aonde? No templo. Diga: no templo. E disse: peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram recolheram do povo no templo do Senhor. Então, Josias, o rei, ao 18º ano do seu reinado, ele deu um comando para o secretário e até o sumo sacerdote no templo e falou: recolhe as pratas que foram doadas, as ofertas que foram entregues, porque não vai dar tempo de falar tudo não, irmão, você lê depois, com calma, a história de Josias. Ele estava para reformar o templo, iria fazer uma mudança no templo. Ele iria construir coisas novas no templo. Amém, irmãos? E ele chega e recolhe a prata, as finanças que foram entregues para poder cumprir com essas melhorias no templo. Agora, quando Josias decide começar essa reforma em Israel, o sumo sacerdote, quando se encontra com o secretário que foi enviado, a Bíblia diz que ele encontra algo muito interessante no templo. Quando ele vai lá recolher as pratas, conforme Josias mandou, o sumo sacerdote que oferece trabalho no templo, o sumo, o líder, ele encontrou algo muito interessante. O sumo sacerdote que trabalha no templo, que oferece serviço no templo, que era a maior referência espiritual do templo, seria o pastor presidente chegando na igreja, o pastor principal chegando na igreja. Ele chega na igreja e vai recolher as pratas que foram doadas para entregar para o rei, para fazer uma reforma em Israel. E aí o pastor encontra algo interessante na igreja. O sumo sacerdote encontra algo interessante na igreja. Versículo 8, pula lá para o versículo 8. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ora bolas, onde era para estar o livro da lei? Onde a lei era lida, irmãos? No templo. É óbvio que o livro da lei tinha que estar no templo. O interessante não é o livro da lei estar no templo, que é lá que ele deve estar. O interessante era o sumo sacerdote não saber que ele estava lá.
O interessante é ver que, se foi encontrado, ele teve que procurar. E me parece que ele encontrou sem querer. Ele estava recolhendo a prata, irmãos, porque o rei Josias mandou o secretário ir pedir para a reforma. E ele está lá no templo e encontra o livro da lei no templo do Senhor. E, irmão, se ele encontrou o livro da lei no templo do Senhor, isso me chama muita atenção e ao mesmo tempo me preocupa. E significa, irmãos, que a palavra, o livro, havia sido esquecida e perdida, não lá fora, mas aqui dentro. Versículo 9. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Você vai ver que no versículo 8 foi colocado o livro da lei com letra maiúscula. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Isso significa algo muito importante, são detalhes importantes. Quando o sumo sacerdote encontrou, ele sabia o que era aquilo. O livro da lei. A palavra de Deus, para aquela época, entregada a Moisés. Livro da lei com letra maiúscula. Mas quando o secretário desavisado, não era sacerdote, não tinha a manha do profissional, ele chega ao rei Josias, ele disse: olha, recolhemos lá a prata, já entregamos para os responsáveis da obra, mas foi encontrado também o sumo sacerdote. Ele encontrou um livro lá. Versículo 9, Safã voltou e disse que a prata foi recolhida e tudo mais. Versículo 10, também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Ele não sabia que livro era aquele. Era um livro de letra minúscula. Um livro qualquer. As Crônicas de Nárnia. O livro 7 Passos para Conseguir o Amor da Sua Vida. Um livro qualquer. Como Conseguir 1 Milhão em um Mês. Um livro qualquer. Amém, irmãos? Um livro, mais um livro. Não era o livro. Você percebe que isso era algo bem distante naquela época? E aí ele diz que encontrou o livro. E Safã leu o livro para o rei. Versículo 11. E eu acho engraçado, ele falou do livro, o rei José falou: lê então esse livro. O secretário começou a ler. No versículo 11 diz: quando o rei Josias, que fazia o que agradava aos olhos do Senhor, ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes, porque ele entendeu que aquilo não era qualquer livro. Ele entendeu que não era mais um livro qualquer. Ele sabia que ali era a lei, o livro da lei, as escrituras de Deus para aquele tempo, para aquele povo. E a Bíblia diz que quando ele encontra o livro, ele rasga as suas roupas. Agora, a primeira coisa que precisa acontecer comigo e com você, quando encontramos a palavra, o livro, não é uma reforma no templo. Não é uma reforma no meu trabalho. Mas é necessário uma reforma em mim mesmo. Rasgar as minhas vestes.
Porque eu encontrei o livro. Eu encontrei a palavra que estava perdida. Eu me deparei com a verdade da palavra de Deus. Isso precisa rasgar o meu coração. Rasgar as vestes, irmãos, era um sinal de humilhação, de rendição, de reconhecer que existe algo acima de nós, uma autoridade maior. Rasgar as vestes, irmãos, é uma postura de humildade. Amém, irmãos? Quando confundiram Paulo e Silas, como se eles fossem deuses, porque Paulo havia orado por um enfermo, o enfermo foi curado. E o povo aclamando e adorando ele como Deus, se prostrando. O que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. Mostraram, não, somos homens como vocês. Tomadores de chimarrão, homem. Gostamos de um bom costelão. Gostamos de churrasco. Churrasco não, churrasco. Não diga que não é assim, porque é assim. Vocês falam assim. Ele fala, somos homens, não somos deuses como vocês estão pensando. O rei Josias, ao ouvir a palavra, ele rasgou as suas vestes. E quando a palavra rasga o seu coração, quando você se humilha diante da palavra, se rende à palavra, essa palavra vai ter poder para fazer uma reforma na sua alma, uma reforma na sua mentalidade, uma reforma no seu comportamento. Quando eu e você encontramos a palavra, ela reforma qualquer área da nossa vida. Ela reforma qualquer área da nossa vida. Se a sua alma, suas emoções, seu casamento, sua família, suas finanças estão uma bagunça, encontre o livro. Ele tem a resposta para você, irmão. Procure o livro, querido. Encontre a palavra. Amém. Ela vai fazer toda a reforma que você não está conseguindo fazer. E Josias rasga tudo lá. E quando encontramos a palavra, assim como Josias se posicionou, deve haver um espírito de quebrantamento em nós. Não podemos andar pela rua do orgulho, da altivez, da insensatez, da embriaguez que o diabo coloca para nós, para sairmos do centro da vontade de Deus, para deixarmos de viver uma vida abundante. Deixa eu te dizer, irmãos, começamos a ler a primeira passagem hoje, em João 10:10, que diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Se tem alguém que está roubando a vida abundante de você, é Deus, é o diabo, não é Deus. Se tem alguém que está roubando a sua alegria, a sua paz, não é homem nenhum, é o diabo. E ele vai fazer de tudo para você procurar um culpado da sua vida. Está em uma condição que a vida abundante não chegou lá. Mas isso não se refere a pessoas. Isso não muda com a palavra de motivação. Isso não muda por uma oração rápida. Isso só pode ser reformado na minha e na sua vida quando nós encontramos o livro. Você precisa encontrar a palavra. Precisamos nos render e nos quebrantar à palavra de Deus. E quando isso acontece, essa palavra, irmãos, vai trazer arrependimento. Essa palavra vai trazer mudanças, novos posicionamentos. Não haverá mais desculpas, é porque, mas se, mas... Não.
Tudo sai da sua frente. Só fica você e a palavra. E a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, 105, é a tua palavra. E luz para o teu caminho. Quando você se depara com a palavra vai iluminar e vai te mostrar exatamente onde você está. E pode ser que você não esteja em um lugar bom. Pode ser que ela te mostre que a sua postura está errada. Ela vai confrontar você. Mas se você estiver com o coração de Josias, você vai se render à palavra e dizer: não importa o que eu sinto, não importa como eu gostaria que fosse, não importa o que fizeram contra mim, não importa qual foi o resultado médico, o que importa é que eu achei o livro. Eu encontrei a palavra de Deus. Ela é digna de toda a aceitação. Toda a palavra foi inspirada por Deus. E o rei Josias se posiciona dessa forma. E certamente a palavra não vai só passar a mão em você. Ela vai confrontar você. Ela vai mostrar exatamente as áreas que está tudo errado. E aonde está bagunçado. E ela vai te dizer: eu tenho vida. E vida. E vida. E vida. E vida. Vida abundante. Exatamente onde está essa bagunça. Tu és poderoso. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar? Quem é você para dizer que a palavra não é verdade? Não é bem assim, pastor. Venhamos e convenhamos. Quem é você para se colocar diante da palavra com um olhar altivo? Quando a palavra nos mostra a bagunça, não é porque ela nos pegou no flagra. Te peguei, crente safado. Pensou que eu não ia saber? Agora tu vai derreter no sexto do inferno, porque o quinto já está cheio. Não. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra não vem, irmãos, para nos afundar, mas ela vem nos mostrar um novo caminho, uma nova história, um novo de Deus. Uma reviravolta, uma reforma, não importa o buraco onde você se meteu, a palavra vai tirar você de lá. Você só precisa encontrar o livro. Diga para quem está do seu lado: procure o livro. Procure a palavra. Busque a palavra. Diga: encontre a palavra. Não pare enquanto você não achar. Ela tem vida para você. Ela tem solução para você. Aleluia. Então, quando falamos de vida abundante, a primeira parceria que você precisa ter para isso acontecer é com a palavra. Amém, irmãos? E se existe uma parceria importante para uma vida abundante, essa parceria é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí. Pegue sua Bíblia, irmão. Pegue o livro.
Segura o livro, seja no seu celular, seja no seu tablet. Eu quero fazer uma confissão de fé, irmãos, que vai abalar o mundo espiritual. Fique de pé, irmãos. Levante o seu livro. Levante a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Levanta ela e diga comigo: esta é. Mais uma vez, diga: esta é a palavra de Deus. Diga: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Diga: eu tenho a vida abundante de Deus em mim. Diga: eu sou a imagem de Deus no Espírito. Eu posso viver uma vida abundante que satisfaz. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra viva de Deus. Essa é a palavra que liberta. Essa é a palavra que salva. Ela é a palavra que restaura. Ela é a palavra que cura. Ela é tudo o que você precisa. Aleluia! Oh, glória a Deus! O mundo espiritual, irmãos, está se tremendo agora mesmo. Pode sentar, irmão. Qual é a coisa mais importante? Qual é a parceria mais importante para viver a vida abundante? Qual é? Então diga para quem está do seu lado. Diga: procura o livro. Quando Deus chamou Josué, após o findar do governo de Moisés, Josué servia Moisés. E serviu Moisés durante anos. Tem um episódio marcante demais, que eu não poderia deixar de falá-lo. Quando o povo de Israel estava batalhando, e Moisés estava no cume do monte, em uma rocha, já velho, com seus braços cansados. A Bíblia diz que havia Arão e Hur para sustentar os braços de Moisés. Porque enquanto os braços de Moisés estavam de pé, Israel avançava. E quando os braços de Moisés caíam, Israel recuava. Mas o interessante disso, glória a Deus por Arão e Hur, glória a Deus por Moisés, mas glória a Deus também por Josué, que estava no vale, lutando. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que depois que Moisés morre, Deus levanta Josué, o moço que estava no vale lutando, como o sucessor de Moisés. E em Josué capítulo 1, as primeiras instruções que Deus deu a Josué foi: não temas, aquela coisa toda. Mas olha o que Deus fala no versículo 7. No início da sucessão de Moisés, que Josué assumiu a posição de Moisés, de líder. A Bíblia diz no versículo 7, na NVT: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Exatamente o que Josias fez. Ele fez o que agradava ao Senhor, deixando de se desviar para um lado e para o outro.
Deus deu a mesma orientação para Josué. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Assim você será bem-sucedido. Viverá uma vida abundante. Terá sucesso em tudo que realizar. Se você ficar com o livro. Se você obedecer o livro. Se você fazer tudo quanto nele está escrito. Relembre, versículo 8. Relembre, Josué, continuamente, ou seja, todos os dias, os termos deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Ficar com o livro. Praticar o livro. Perseverar na palavra. Te coloca em uma vida abundante. Se você procura parcerias para prosperar, para viver uma vida plena que satisfaz, ela está aqui, irmão. É ela, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a parceria com a palavra que vai trazer reformas na sua vida. E Josué assim fez, e assim viveu, e prosperou. Amém, irmãos? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu vou ler na Ara bem rapidinho, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse livro, irmãos, carrega a vida. Esse livro é penetrante. Esse livro distingue o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, carne, juntas e medulas. Ela discerne as motivações. O livro faz tudo isso. A palavra faz tudo isso. Quando você encontra a palavra, não queira que ela faça outra coisa, a não ser rasgar você, a não ser separar o joio do trigo na sua vida, a não ser separar as coisas que agradam a Deus das coisas que agradam ao mundo. Diga para quem está do seu lado, procure o livro. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, só vou citar. Achadas as tuas palavras, logo a comi. Jeremias, quando eu encontrei a tua palavra, eu a comi. Eu a comi. Eu me alimentei dela. Eu coloquei para dentro. Comi o livro. Devorei a palavra, Senhor. Estou todo sujo de tanta palavra. Na verdade, estou limpo. Porque a palavra nos lava. Os discípulos de João Batista foram interrogar Jesus, dizendo, por que teus discípulos não jejuam? Por que não lavam as mãos para comer? Jesus falou, rapaz, fiquem tranquilos, isso aí é só intriga da oposição. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh, Senhor. A palavra te limpa, te restaura e transforma. A palavra tem poder de trazer reviravoltas. Eu amo a tua palavra, Senhor. Ela é vida para mim. Ela ilumina os meus passos
me conduz no meu caminho. A tua palavra é o meu alimento, que me sustenta todas as manhãs e que recobra minha força ao terminar do dia. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Você achou a palavra? Amém. Então coma. Coma a palavra. Vou dizer de novo. Coma a palavra. Mais uma vez, irmão, vou dizer. Você precisa comer a palavra. Não tem como viver vida abundante sem ter a primeira parceria que promove essa vida. E essa parceria não é com homem, não é com mulher, não é com coisas materiais, com negócios dessa vida. Isso tudo vai ser dito em outros cultos. A importância de parceria, de forma estratégica, nessa vida terrena. Isso tudo vai ser dito, mas hoje nós precisamos exaltar a parceria com a palavra, que restaura tudo, que muda tudo. Quando nós comemos a palavra, ela nos fortalece, ela nos limpa, ela nos restaura, ela também nos protege da tristeza, da angústia, da mágoa. Ela nos protege das frustrações, decepções, depressões. Coma a palavra e pare de sofrer. Você pode procurar vários outros caminhos que podem se tornar paliativos, que somando com comer a palavra vai potencializar muitas coisas na sua vida. Mas somente a palavra tem poder de reformar e transformar. Diga, Pai. Diga, Pai. Eu amo a tua palavra. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Vou ler de novo, só porque você gostou. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra não vai ser aquela companheira que vai concordar com coisa errada, que vai dizer: é assim mesmo, mano. Mulher, é assim mesmo, assim é a vida. Não, ela vai dizer: isso está errado, isso precisa mudar. Eu sou a força que te capacita. A palavra dizendo: eu sou a vassoura de Jeová, o escovão de Cristo, que vai limpar essa bagunça que você fez. Amém, irmão? A palavra não vai dizer: continua, é assim mesmo. Ela vai sempre dizer: levanta, bora. Esse não é o teu fim. A palavra vai dizer o que a gente cantou. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Deixa eu dizer, irmão, eu preciso dizer, estou muito feliz que eu e Esté entramos em uma nova etapa. Não sei se você reparou. Vem cá, meu amor. Sai do seu lugar. Me dê a sua mão aqui. Vamos dar uma voltinha aqui.
Mais uma etapa concluída. Será completo o que Deus começou. Amém, irmãos? Fica com a palavra, irmão. Funciona. Se não fosse a tua palavra... Meu Deus, a palavra é boa demais, irmão. Vamos ficar de pé. Eu não consigo falar mais agora, não. Eu estou impressionado com a palavra. Eu estou tão grato. Oh, Senhor, como tu és bom. Meu Deus do céu, que... Eu não estou chorando de tristeza, não, irmão. É gratidão. É reconhecer que tem coisas que eu e você não teremos o controle. Não conseguiremos resolver. Mas esse não é o fim, irmão. Tem a palavra lá. Tem a palavra lá, irmão, que você pode recorrer para qualquer situação da sua vida. Tem a palavra à sua disposição para te ajudar naquilo que você sozinho não dá conta. Amém. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Cante. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Alguém pode celebrar aqui o nome poderoso de Jesus.